Dando continuidade ao protocolo WART implementado aqui em FPGA, o objetivo do vídeo de hoje é fazer um receptor WART, um WART RX. Então, recapitulando, no vídeo passado nós já fizemos o transmissor WART aqui no pino TX, que consegue enviar dados a um dispositivo. No caso, a gente demonstrou enviando dados a um Raspberry Pi. Hoje eu vou demonstrar como fazer o RX, o receptor WART. A ideia aqui é muito semelhante ao WART TX, com algumas diferenças básicas. O que vai iniciar todo o processo de recepção vai ser esse start bit. Então, assim que for detectado essa transição do estado idle para o start bit, que tem o valor 0, inicia-se um contador que vai cadenciar as amostragens, né? E um espaço ideal para realizar essa amostragem, que você vai estar com o sinal mais estável, vai ser bem no meio do bit que você está querendo amostrar. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui bem no meio dessa parte, depois aqui, 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 e assim por diante. E isso tudo vai sendo transferido para um registrador de deslocamento até a chegada do stop bit. Antes de passar para o código, é importante mencionar que eu fiz uma pequena mudança no código do WART TX. Agora, como vocês podem ver aqui, né, no código do vídeo anterior, o reset era feito apenas quando o nível de reset ia para sinal 0. Agora, o reset ele ocorre tanto no nível de reset em sinal 0, ou se eu não tenho nenhum dado carregado para transmitir. Tá? Então eu deixo o meu processo ali de cadência, né, que gera o baud rate, resetado sempre que eu não tenho um dado para transmitir. Isso garante que eu retorno todos os valores que eu preciso para o estado inicial. Então aqui na parte de baixo eu não preciso mais verificar essa flag txloaded igual está aqui. Então eu só tenho aqui o else. A ideia do código de recepção é muito parecida com o código de transmissão. Só que agora recebe-se um bit, né, o pino RX. E toda vez que for detectado o start bit, que é o valor 0, né, habilita-se o processo que me gera o baud rate, né, por exemplo aqui 9600 Hz. Né, e sempre que ele chegar ali na metade do sinal em que o bit está ajustado, ele vai registrar um dos valores. Né. E eu tenho aqui também agora duas flags. Uma flag RX-Buzz, que indica que o processo de recepção está ocupado, ou seja, ele está recebendo um sinal. E RX-RDY, né, significa que chegou algum dado, né, e eu posso já fazer a leitura desse dado. Então aqui está o código do receptor WART. Assim como no transmissor temos dois genéricos, um que me define o baud, né, a frequência de recepção, e aqui eu tenho o input frac referente à frequência do sistema. De ports eu tenho um clock, um reset, o pino RX para a recepção dos dados, o dado recebido propriamente dito, então 8 bits fixos aqui, a flag RX-RDY, igual eu já falei, ela indica que um dado chegou, RX-Buzz indica que a porta está recebendo um dado, e eu tenho aqui também um sinal de controle, clear flag, que ele vai me limpar a flag do RX-RDY, porque indicando que eu já fiz uma leitura, né, e eu não preciso mais que ela esteja habilitada ali para a minha sinalização, para ela fique disponível para a próxima chegada de dados. Isso vai ser útil para o controle da recepção dos dados posteriormente. Né? Então aqui na arquitetura, de forma bem semelhante, eu tenho uma constante max cycles, que indica os ciclos para um período de recepção. Ela é a divisão da frequência do sistema pelo baud, né? Então ele indica o número de ciclos para eu cadenciar a minha recepção dos dados. Eu tenho o próprio registrador de deslocamento, que como a gente não está utilizando o bit de paridade e apenas um stop bits, nós temos 10 bits nesse vetor. E aqui eu tenho algumas flags, RX started, indicando que uma recepção começou, né? Então quando tiver chegado lá o start bit, e essa flag ela é setada, né? E RX transf é uma flag gerada ali pelo meu processo de baud rate, para indicar quando que eu posso fazer a amostragem de um dos dados e fazer o deslocamento do registrador de deslocamento. Chegando aqui então no processo de recepção, muito parecido ali com o processo de início, né? O que nós vamos ter? Temos de novo aqui a variável i para indicar a leitura dos 10 bits, tá? Então eu tenho aqui, ó, no reset, eu coloco todos os meus valores para o estado inicial.
Então, shift register, eu estou colocando aqui como valor 1, para ele manter o valor 1 sempre que tiver em estado idle, né? Eu tenho aqui o rx data sendo zerado, que é o dado recebido, né? Rx started eu coloco para falso, o buzz para 0, o RDY para 0 e a minha variável i, que indica lá a recepção, em que estágio eu estou da recepção dos dados, ele volta ali para o 0 também. Eu faço aqui um else if para o clear flag, para limpar a flag RDY, né, para avisar que eu já li o dado e ele pode me indicar de novo quando chegar outro dado, senão ele vai ficar sempre setado nessa flag e não vai fazer muito sentido. E aqui na detecção de borda, o que eu faço? Né, ó? Então, se começou uma recepção, né, RX started, eu verifico se o processo lá de geração de balde, se eu já posso fazer o registro do bit, né, através da flag rxtransf. Se o processo do balde chegou no momento correto ali de fazer o registro, né, eu faço o deslocamento do registrador de deslocamento. Como é que eu faço isso? Eu pego o meu bit rx e concateno com a parte mais significativa do registrador de deslocamento, né, recebendo o dado ali do valor menos significativo primeiro. Na sequência, né, eu verifico se eu cheguei aqui no meu último estado de recepção de dados, que seria o i igual a 10. Se ele chegou aqui em i igual a 10, eu retorno meu i para o estado inicial, e a minha porta de recepção ela não vai estar mais ocupada, né, então rxBuzz volta para o valor 0. O rxRDY vai para valor 1, indicando que um dado chegou. O rxStarted eu coloco como falso, porque já terminou a recepção também, né? O rxData, então, vai receber o valor do registrador de deslocamento, só que eu pego lá só a parte que interessa, né, os 8 bits intermediários ali, né, tirando o bit de início e o bit de final, e eu zero de novo o meu registrador de deslocamento. Na verdade, fica melhor deixar aqui com o valor 1 igual ao valor de reset que está aqui, né? Se não, né, eu faço um incremento do i, né, para indicar o próximo estado de recepção, tá? Termino esses ifs e aqui, ó, eu tenho a verificação do meu bit inicial, né? Então, se o rx for igual a 0, eu indico que iniciou a minha recepção e eu já coloco também a flag de rxBuzz igual a 1. Perceba aqui que esse if, né, ele tá numa ordem, né, ao contrário do que ocorria ali no TX. Isso aqui é importante porque essa flag ela tem que ter prioridade na verificação, porque aqui dentro desse estado vão ocorrer condições no qual o Rx vai ser igual a 0, né? E eu não quero que no meio de uma transmissão ele indique novamente um bit de início, né? Então esse Rx igual a 0, a verificação dessa condição, ela tem que ter menor prioridade, por isso que ela fica em segundo plano aqui, fica em segundo lugar essa verificação, e daí eu consigo verificar apenas o start bit sem problemas, né? Seguindo aqui, né, eu finalizo esse processo de recepção. Vamos ver como é que ficou o processo, né, da geração do balde rate, né? Aqui também eu tenho uma variável i, só que agora é para contar os ciclos, né? Então ela vai de 0 até max cycles, né, que foi definido por aquela constante aqui na parte declarativa da arquitetura. Né? Então ela vai me indicar o máximo de ciclos ali que eu preciso, né? Eu tenho então a detecção do reset, né, resetando o meu contador i e a minha flag rxtransf, né? Então, na borda positiva de clock, o que vai acontecer? Se o i chegou no máximo de ciclos, né, menos 1, que daí ele faz a contagem certinha, né, de 0 até o valor máximo, né, que tem que ser max cycles menos 1, então o i recebe o valor 0, tá? Agora, no próximo ponto em que eu faço a minha amostragem, né? Então, no else if i igual a max cycles dividido por 2 menos 1, então o rxtransf vai receber o valor 1, certo? O que significa isso? Né? Que aí eu posso deslocar o meu registrador de deslocamento e receber o dado ali do rx, que ele vai estar bem no meio do bit que eu quero receber, tá? E o meu i, então, ele vai receber o próximo valor, né? Lembrando que isso daqui é uma variável, ele é atualizado imediatamente aqui, tá? É importante fazer essa linha
para que ele continue contando, senão ele entraria aqui e ficaria preso aqui nesse estado, né? Então, se antes ele estava aí igual a max cycles sobre 2 menos 1, na próxima linha ele vai estar mais 1, né? E é max cycles sobre 2. Né? Se não, ele realiza aqui a contagem normalmente, né? E o meu RX transf ele precisa ficar com o valor zerado, né? Lembrando, né, também que se eu não estou tendo uma transmissão, esse meu processo ele fica resetado também, iniciando os valores para o estado inicial. Bom, pessoal, eu estou aqui com o código já gravado no kit, conectado no Raspberry Pi. Como vocês podem ver a ligação aqui, ó, o fio verde representa o Terra, tá? Os dois circuitos, o Raspberry Pi e o kit, precisam estar na mesma referência. O azul é o TX do Raspberry e o RX do FPGA. O amarelo é o RX do Raspberry e o TX do FPGA. Bem, eu estou aqui no PowerShell do Windows. Vou conectar no Raspberry Pi via SSH. Entrar com a senha. Estou ali no Raspberry. E eu vou utilizar o aplicativo Minicom, usando essas configurações aqui. Eu estou utilizando essa porta serial do Raspberry, com essa taxa de transmissão, que foi a taxa que eu gravei ali no FPGA. Então vamos entrar no aplicativo. No código que eu gravei aqui no FPGA, está tanto o TX quanto o RX organizados num arquivo top level, onde eu faço a instanciação dos dois, né? E se vocês observarem as chaves aqui embaixo, você tem o código 62, isso vai imprimir para mim o caractere B ali na tela do Raspberry Pi, quando eu clicar aqui. Então tá lá, ele imprimiu. E agora eu vou digitar aqui no meu teclado a letra A, e é para aparecer o código 61. Tá aí. Então eu digitei a letra A, apareceu o código 61. Se eu digitar a letra B, então vai 62. Se eu digitar o número 1, é para aparecer 31. E por aí vai, né? Esse é o código ASCII. Ainda aqui no Raspberry, fiz esse pequeno código em Python para fazer o nosso Hello World na serial e imprimir os valores ASCII no FPGA. Então vamos ver como é que fica.